Antes que eu passar aqui o microfone aqui para o pastor Marcelo, quero contar um breve testemunho, né? Rápido. He wants to share a brief testimony. O poder do testemunho. The power of the testimony. O ano passado eu fui escalado para carregar eles. Last year I was in charge to drive to them com a van. With the van. E eu fui recebê-los no aeroporto. I went to pick them up at the airport. Eu estava com forte dores, cálculo renal. I was facing a lot of issues on my kidneys. Eu tinha passado uma semana anterior com dores fortes. The week before I felt huge pain. Tinha passado um sábado à noite no UPA, tomando Saturday night I even went to the hospital. Remédio na veia para aliviar a dor. Taking medication in the vein. E na segunda-feira eu fui pegar eles, levei para o hotel. Monday I went to pick them up, took to the hotel. E no culto à noite eu ainda estava com dores, urinando sangue. And at the service on the evening I was feeling pain, urinating blood. E uma da equipe do pastor, and somebody from his team, no final orou por mim. At the end he prayed for me. E ela perguntou: a dor passou? And she asked, is the pain gone? Eu falei: não. I said no. Aí ela falou assim: eu vou orar então para que a pedra se dissolva. She said, I will pray so the stone dissolves. Ou sai sem dor. And passes without pain. E naquela mesma noite eu ainda tive dor, urinei sangue antes de deitar. And that night I even had some pain. I urinated blood before sleeping. E no outro dia eu acordei como se não tivesse mais nada. And the next day I got up without any pain, without anything. Eu carreguei eles por 6 dias. I drove for them for 6 days. Sem dor. Without pain. Espera que ainda tem mais. Don't need to clap now because you're gonna clap at the end. There is more. Terminando o seminário. When the seminar was over, the week was over. Eu levei eles no aeroporto. I took them to the airport. Quando eu voltei, when I came back, eu fui urinar. I went to urinate. E a pedra saiu. And the stone released. Desse tamanho. This size. Cheio de ponta. Sem dor. With a lot of points and without pain. Aleluia. Glória a Deus. Oh, that's so good. How did you learn about the power of the testimony? Como que você aprendeu sobre o poder do testemunho? Aqui no seminário. In the seminar. In the seminar, you were listening. Você estava ouvindo? Very good. Muito bom. Very good. Thank you. Obrigado. Thank you. Okay. Lord, use my words to touch your people tonight. Vamos orar. Pai, usa as minhas palavras para tocar o teu povo essa noite. That you would order my words. Que tu ordene minhas palavras. So that I give encouragement. Para que eu transmita encorajamento. That if God can use me, que se Deus pode me usar, He can use them. Ele pode usar todos aqui. Holy Spirit, I ask that you would come and do a work in our hearts and our bodies and our minds and our spirits and our souls tonight. Espírito Santo, eu peço que tu venhas, faça uma obra na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos corpos essa noite. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Okay, that's a great testimony. Esse testemunho foi tremendo.
I'm really glad to hear that. Eu estou muito feliz de ouvi-lo. A lot of times we don't get to hear these things until we go back. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ouvir esses testemunhos até que a gente volte naquela igreja no futuro. I personally have had 2 different occasions where I had a problem with a kidney stone. Eu, pessoalmente, teve 2 momentos que eu enfrentei problema de pedra nos rins. So I know what that feels like. Então eu sei como que é essa dor que você sentiu. They say it is as close as we males can come to women having birth. Dizem que essa dor é a que os homens mais se aproxima da dor que as mulheres têm de dar à luz um bebê. And any smart man knows E qualquer homem esperto sabe, it doesn't even come close to the pain that you have. não chega nem perto da dor que vocês têm. Okay, are you guys alive? Vocês estão vivos hoje à noite aí sentados? All right, I'm going to have to get on you a little bit. Eu vou ter que pegar um pouquinho no teu pé hoje à noite. I didn't think I was going to have to do this, but I am. Eu achava que eu não ia ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer. The power of the testimony. I'm not going to speak about that tonight, but ever so briefly. O poder do testemunho. Eu não vou falar sobre isso hoje à noite, mas eu vou só tocar rapidamente. If you understand the principle, Se você entende esse princípio, he's no respecter of persons. que Deus não faz acepção de pessoas, If you can do it for him, se Deus pôde fazer pelo pastor Plínio, he can do it for you. Ele pode fazer por você também hoje à If you noite. understand the principle and bring it into you. Se você entende esse princípio, você toma posse dele para você, do testemunho. And every time we hear of what Jesus has done to or through us, Todas as vezes que nós ouvimos o que Jesus fez em nós ou através de nós, we ought to celebrate. nós devemos celebrar. I know that you don't watch golf on TV. Eu sei que brasileiros não assistem golfe, o esporte golfe na televisão. That's what you tell me. É isso que os brasileiros me dizem. But then I find out that you know about golf. Mas aí eu descobri que brasileiros entendem um pouquinho do golfe. So you have watched it on TV. Então vocês assistiram a uma certa medida na You're shaking TV. your head. I mean, it's probably not that you watch it all the time, but you've watched golf on TV. Provavelmente vocês não assistem todo o tempo, mas já assistiram alguma vez na TV. Alguém assistiu golfe? Yes. You know that the announcer always speaks very softly. Vocês sabem que a pessoa que está narrando o golfe, ele narra de maneira bem calma, bem suave. Tiger Woods is approaching the 18th green. Tiger Woods está se aproximando do buraco número 18. If he sinks this putt, he'll win the US Open. Se ele acertar, ele vai ganhar o Aberto dos Estados Unidos. He putts, it's rolling, Ele bate, it's in. a bolinha entra. Tiger wins the US Open. Tiger Woods ganha o Aberto dos Estados Unidos. Yay. Ei. Let's transfer that. Agora vamos transferir isso aí. Neymar has the ball. Neymar pega a bola. Lower. Mais suave. Shh. Neymar has the ball. He's dribbling. Neymar tem a bola, ele está driblando. If he scores this goal, Brazil will win the World Cup. Se ele faz esse gol, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. He's dribbling. He shoots. Ele He scores. dribla, ele chuta, ele marca. Yay! Brazil Ei, wins. Brasil ganhou a Copa do Mundo. That's not how that goes. Não é assim que acontece. Neymar's got the ball. Neymar He's pega a dribbling. bola, ele está driblando. He's going to the goal. Ele vai em direção He ao gol. shoots. Ele He chuta. scores. Gol! How can you or we or any culture get so excited about kicking a little ball Como que vocês ou nós ou qualquer cultura pode ficar tão animado em chutar uma bolinha and yet we don't get excited about what Jesus has done? e entretanto nós não ficamos animados com o que Jesus fez? Just saying. Só tô citando aqui. Just saying. Só tô falando. Okay. Tá bom. You can grab a hold of that testimony if you've got any kind of a problem that may or may not be in your kidney area. Se você tem ou não um problema na região do teu rim, você pode tomar posse desse testemunho do pastor Plínio. Grab that testimony. Toma posse desse testemunho hoje à noite para você. Okay, here we go. Vamos lá. Last night was a very sensitive and emotional and kind of a hard
teaching. Ontem à noite foi um ensinamento muito sensível, emocional, um ensinamento difícil. So I thought tonight we would have a little more fun. Então eu pensei, hoje à noite nós vamos ter um pouquinho mais de diversão. I want to talk about a comfort zone. Eu quero falar sobre o tema zona de conforto. We have a comfort zone in the spirit. Nós temos uma zona de conforto no espírito We also have a comfort zone in the natural. e nós também temos uma zona de conforto no natural. Just come face me. Venham aqui na frente e fiquem Face each other. I'm sorry. Face fiquem each de other. frente um para o outro. Okay. You guys comfortable? Vocês estão confortáveis? Aí estão? You okay? Okay. Tá bom. Okay. Are you Você comfortable? está confortável agora? Neither one of you. Nenhum dos dois. In the natural, we have a comfort zone. No natural, nós temos uma zona de conforto. In many of the Middle East cultures, that's very comfortable. Em muitos países do Oriente Médio, isso aí é muito confortável. They don't talk to each other like we do. Eles não falam entre si como nós falamos. They get right in your face. Eles chegam bem na tua cara. Now, Marcelo and I are friends from 2004, Agora, eu e Marcelo, a gente se conhece desde 2004. and he doesn't mind this at all. E ele não está nem aí pro que eu estou fazendo. I could even kiss him if I Eu acho wanted que to. posso até dar um beijinho nele, que se eu quiser não vai ter problema. We all have a comfort zone in the natural and the spirit. Todos nós temos uma zona de conforto no natural e no espiritual. I dare say, if I told you we are going to stop the service Eu ouso dizer que se eu falasse para você que nós iríamos interromper o culto and we're all going to go out to a park or a mall e todos nós iríamos para um parque ou para um shopping center and we're going to evangelize and we're going to prophesy over people and we're going to pray for healing. e nós iríamos evangelizar, iríamos profetizar para as pessoas e orar por cura, Some of you got really tense right then. alguns iriam ficar muito tensos na hora. And maybe some of you said, he didn't really mean that, does he? E alguns diriam assim, ele não está falando sério não, né? That's scary. Isso é assustador. But you see it in the Bible all the time. Mas você vê isso na Bíblia o tempo todo. If we're going to bring the gospel, we've got to be willing to get out of our comfort zone and take the gospel out there. Se nós queremos evangelizar o mundo, nós temos que sair da nossa zona de conforto e levar o evangelho lá para fora. Sometimes coming to a foreign country takes you out of your comfort zone. Às vezes, ir para um país estrangeiro te tira da tua zona de conforto. Sometimes this move of God, this renewal that we are in, Às vezes, esse mover de Deus, essa renovação que nós estamos experimentando, it can be uncomfortable. pode ficar desconfortável. This move of God that we are in Este mover de Deus que nós estamos nele came to a crescendo, if you will. It became very, very strong in 1994. ficou assim muito forte em 1999. 1994. Ficou muito forte, esse mover que nós estamos nele ficou muito forte em 1994. It broke out in Toronto, Canada. Ele deu início em Toronto, no Canadá, It spread all over the world, espalhou-se para o mundo todo, and it touched Brazil. tocou o Brasil. You are a product of that, Vocês são produto disso and to many people, it was uncomfortable. e para muita gente foi desconfortável. People were laughing. Pessoas nesse mover davam gargalhada. You can't laugh in church. Ah, na igreja não It's okay podemos dar gargalhada não. It's okay to cry, Você pode chorar na igreja, right? tá? Não é verdade? Tears of repentance. Lágrimas de arrependimento é But possível you na can't igreja. laugh. Mas dar gargalhada dentro da igreja? All I know is on that first night, that young woman, she was laughing quite a bit as she got healed. Eu me lembro aqui agora, terça-feira passada, uma jovem aqui na frente, ela, enquanto foi curada, ela estava rindo aqui, dando gargalhada aqui na frente. This lady right down here is having a really good time right now. Essa irmã aqui na terceira fileira está tá se divertindo muito agora, nesse momento aqui. Yeah, it's okay. Não tem problema, But to some people it can be uncomfortable. mas para muita gente isso é desconfortável. The move of God can be very
uncomfortable. O mover de Deus pode ser muito desconfortável. And we see it in the Bible. E nós vemos na Bíblia, Gideon. Gideão. You know the story of Gideon? Vocês conhecem a história de Gideão? He's the least of his clan, and his clan is the least of all the clans. Ele era o menor da sua família e a sua família era a menor da sua tribo em Israel. And he's hiding in the winepress. E ele estava escondido atrás da prensa de uva. And the angel comes and says, "Mighty man of valor." E um anjo vem para ele e fala: ó homem corajoso. And he said what many of all of us would say. E ele respondeu para o anjo o que muitos de nós responderia: Me? eu? Yeah, I'm going to use you. Sim, eu vou te usar. That enemy that is threatening you, Aquele inimigo que está te ameaçando, I want you to gather a tribe, and we're going to go after him. eu quero que você junte a tua tribo e persiga eles. He's going up against 132,000 people. E ele foi contra 132 mil And guerreiros. you know the story. Vocês conhecem essa história? He gathered 10,000 men. Ele conseguiu reunir 10 mil homens. And God says, that's too many. E Deus disse para Gideão: Gideão, você está com muitos homens. And he gets down to 300. E ele chega ao número de 3 mil. That's not good odds. Não é uma boa estimativa aí. That had to be uncomfortable. Deve ter sido desconfortável para Gideão. But then through a vision and the angel, it gives him a way to combat the enemy. Mas aí, através de uma visão com um anjo, ele recebe uma estratégia para combater o inimigo. When it's still dark in the early morning hours, Ele recebeu a seguinte instrução: quando ainda estiver escuro, nas primeiras horas que estiver da madrugada, I want you to divide your men into 3 groups of 100 each. eu quero que você divida os teus homens em 3 grupos, com 100 em cada grupo, And break up, e se espalhem. get a pot, Peguem um pote, put a lamp in it, coloque uma tocha dentro do pote, put your sword down, baixa, põe a tua espada no chão, get the trumpet, pegue o chofar, a trombeta, break the pot and blow the trumpet, quebre o pote e sopre a trombeta, and let the light shine. e deixe a luz resplandecer. Seems to me that you are making yourself a target. Isso para mim soa como ele estava fazendo de si mesmo um alvo. And that had to have been uncomfortable. E isso teve que ter sido desconfortável. But he had the strategy of the Lord. Mas ele tinha a estratégia do Senhor. Jairus, Jairo, the story in Mark chapter 5. a história em Marcos capítulo 5, He comes and falls at the feet of Jesus. ele vem e cai aos pés de Jesus. He was a Jewish leader Ele era um líder judeu. that had all the Jewish leaders had basically said Jesus is not who he says he is. Onde todos os líderes judaicos tinham dito que Jesus não era quem ele dizia que era. But he was desperate because his little daughter was dying. Mas ele estava desesperado porque sua filhinha estava morrendo. And he became willing to come out of his comfort zone E ele esteve disposto a sair da sua zona de conforto. and fall at the feet of E Jesus. caiu aos pés de Jesus. That could not have been comfortable. Isso aí não deve ter sido confortável. In Acts chapter 9, Em Atos capítulo 9, we have the story of Saul, who later becomes Paul. temos ali a história de Saulo, que depois se tornou Paulo. It says that a light shined Diz que uma luz resplandeceu and he fell to the ground. e ele caiu no chão. I am curious about one thing. E eu estou curioso para saber uma coisa. Have you ever heard it preached this way? Você já ouviu algum pregador pregando sobre isso assim? The light came A luz veio and he fell off his donkey e ele caiu do seu cavalo. and he was blinded. E ele ficou cego. Have you ever heard it preached that Alguém way? já ouviu pregando dessa maneira? Yeah, Que ele caiu do raise your hands cavalo? real high. Se ele caiu do cavalo, levanta a mão. He fell off his donkey, Ele, right? ele caiu do seu cavalo, do seu animal. Is that right? É verdade? Alguns pregadores já pregaram assim? You've heard that, Você right? já ouviu isso? Sim ou não? Yeah, that's not what the Bible says. Não é o que a Bíblia diz. It doesn't say there was a donkey. Não diz que tinha um animal, um cavalo. I checked it with his translation. Ele já checou com a minha tradução bíblica. I've heard that preached in America so many times. Eu vi isso pregando nos Estados Unidos tantas vezes dessa maneira. Now, somebody didn't translate that
on purpose. E ninguém traduziu isso aí de propósito. It probably was a cultural thing. Provavelmente foi algo cultural. We assume there was a donkey, A gente assume que deve ter tido um cavalo, but that's not what the Bible says. mas não é o que a Bíblia diz. However, Entretanto, I do know this. eu sei o seguinte, He had scales on his eyes. que caíram escamas em seus olhos, He was blind ele ficou cego, until Ananias comes and prays for him. até que Ananias chega e ora por ele. That could not have been comfortable. Isso não deve ter sido confortável. Sometimes you hear, well, the Holy Spirit is a gentleman. Às vezes você ouve que o Espírito Santo, uma de suas características é que ele é um cavalheiro. Ask Saul what he thought about that. Pergunta para Saulo, o que ele achou sobre o Espírito Santo ser um cavalheiro. That wasn't gentle. Não foi gentil isso aí do Espírito Santo. Many times God asks us to do things that cause us to be uncomfortable. Muitas vezes Deus nos pede que façamos coisas que não são confortáveis. If you get nothing else out of my visit this week, Se você não receber nada dessa minha visita essa semana aqui, if you want to see miracles, if you want to be involved in what God is doing, se você quiser ver milagres, se você quer se envolver no que Deus está fazendo, it will often be in and un. sempre será in e des, Inconvenient and uncomfortable. inconveniente e desconfortável. But when you step out of your comfort Mas zone, quando você sai da tua zona de conforto, all things are possible. tudo é possível. Sometimes God calls us to step out of the boat. Muitas vezes Deus nos chama para sairmos do barco. Just like Peter. Assim como Pedro, Jesus comes walking on the water. Jesus vem andando sobre as águas. Peter sees and thinks it's a ghost. Pedro vê e pensa que é um fantasma. And it is kind of interesting, as scared as they were, E é interessante que, mesmo sendo tão assustador, thinking it was a ghost, pensando que era um fantasma, Peter suddenly says, Lord, if that's you, call me to yourself. Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até tu. And we all know the story. E todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Peter steps out of the boat Pedro sai do barco and he walks toward Jesus. e ele anda em direção a Jesus. He walks on the water Ele anda sobre as águas. until he suddenly realizes where he is and he takes his eyes off Jesus because of the E waves. de repente ele percebe aonde ele está e ele tira os seus olhos de Jesus. E aí ele começa a focar nas ondas e no vento. And he sinks. E ele afunda. But Jesus grabs him. Mas Jesus agarra-o. Now you know those disciples made fun of him. E vocês sabem que os outros discípulos zombaram dele. They kidded him. Eles brincaram com ele. What makes you think you could walk? O que faz você pensar que você vai conseguir andar sobre as águas? He almost was as high as me. Ele foi tão agudo quanto eu. What made you think you could do that? O que te faz pensar que você consegue fazer isso? Oh, this is only the beginning. Isso é só o começo da noite, viu, gente? Vão se preparando aí. But look where he was. Mas olha onde que ele estava. He's in the arms of Jesus. Ele estava nos braços de Jesus. And you know, there was a time when he got older and he had grandkids. E você sabe que teve um tempo que Pedro envelheceu, teve netos. Granddad, tell us about the time you walked with Jesus. Vovô, conta pra gente quando você andou sobre as águas. And you walked on the water. E você se encontrou com Jesus andando sobre as águas. Well, kids, I'll tell you, it was like this. Ah, filho, I stepped netinho, foi assim, eu saí out do the bar. boat and I walked on water E eu with Jesus. andei sobre as águas com Jesus. He stepped out of his comfort zone. Ele saiu da sua zona de conforto. Now, to step out of your comfort zone, Agora, quando você sai da sua zona de conforto, you have to risk everything. você tem que arriscar tudo. You see, if I think there's water right here Se eu penso que tem água bem aqui, and I just kind of test the water, e eu experimento, eu testo a água, that's not true faith. isso não é a verdadeira fé. Because I can still pull my foot back, right? Porque eu ainda posso voltar com o pé para dentro do barco, não é verdade? It's not faith Isso não é fé. until you commit. Até que você se compromete.
There are times when God will call you to step out of your comfort Vai zone. ter momentos que Deus vai te chamar para você sair da tua zona de conforto. So what I have is a message of encouragement to you. Então o que eu tenho é uma mensagem de encorajamento para você. At the end of this message, you ought to be saying, No final dessa mensagem hoje é para você estar dizendo: if God can use him se Deus pode usar o Bill, with all of his strange ways, com todas as suas maneiras esquisitas, all his hang-ups, his idiosyncrasies, todas as suas idiosincrasias, I know he could use me. eu tenho certeza que Deus também pode me usar. I want to tell you about the time I stepped out of the boat. Eu quero te falar de um momento que eu saí do barco. Back in 2001, I had moved to Northern California, and I was in a church called The Mission. Em 2001, eu me mudei para o norte da Califórnia e eu congreguei numa igreja chamada The Mission. And they had a relationship with a large church in Fiji, the nation of Fiji. E eles tinham relacionamento com uma grande igreja na nação Fiji, na ilha Fiji. Fiji is a nation of many islands, A nação de Fiji é uma nação composta de várias ilhas. way over near New Zealand and Lá, Australia. lá para o lado da Austrália, da Nova Zelândia. And so we went in, because of our relationship, E por causa do nosso relacionamento, to train some of the Fijian pastors and leaders nós fomos convidados para ir até lá treinar os pastores e os líderes de Fiji, so that they would have that healing anointing, para que eles pudessem ter essa unção de cura, much like we've done with you this week. muito parecido com o que nós fizemos com vocês essa semana. And we were going to hold 3 crusade meetings E nós iríamos realizar 3 reuniões de cruzada in the large church that they were just finishing. na grande igreja que eles estavam acabando de construir. So we would do crusades like on Friday night, Saturday night, and Sunday night. E nós iríamos fazer cruzadas tipo na sexta à noite, no sábado à noite, no domingo à noite. 7,000 people in every one of those meetings. 7.000 pessoas em cada uma dessas 3 reuniões. And it was incredible. E foi incrível. I could go on and on and on about the stories of healing that happened. Eu poderia contar aqui histórias e mais histórias sobre as curas que aconteceram lá. We had about 20 of the team that had come from the mission. E 20 pessoas nossas, da nossa igreja, The Mission, foram para Fiji. And so after the last crusade, Então, depois da última cruzada, the group was going to do one more day of some work around the church. o grupo ia fazer mais um dia de trabalho na igreja. But my wife and I got to go over to a resort island, and then the rest of the team was going to join us the next day. E a minha esposa e eu tivemos a oportunidade de ir para uma ilha onde havia uma área de resort e o resto do grupo iria se encontrar com a gente lá no dia seguinte. Now, I'm going to be very honest and open and vulnerable with you. Agora, hoje à noite, eu vou ser muito honesto, muito aberto e muito vulnerável com vocês. Back in 2001, I was really more conservative and uptight. Lá em 2001, eu era uma pessoa muito mais rígida, muito mais conservadora do que hoje. I would never wear a shirt like this. Eu nunca usaria uma camisa como essa que eu estou aqui. I would never come to church in blue jeans. Eu nunca iria para um culto, para uma igreja de jeans. I always had my shirt tucked in, Eu sempre colocava a camisa para dentro, button-down shirt. abotoava bem até em My- cima. My uniform was like a blue shirt with khaki Docker pants from Levi. Meu uniforme era camisa azul com calça de linho cinza. Does that make sense? Calça caqui, cor caqui. Faz sentido isso que eu estou falando? Like tan slacks, Como calça de tergal. kind of like Vince has on. Como a que o Vince está ali hoje à noite. Fica de pé aí, Vince. Yeah, like that. Desse jeito aí. Only I would never do that. Só que eu nunca faria esses gestos que ele fez dentro da igreja. I was pretty uptight. Eu era bem rígido. I'm not like that anymore. E eu não sou mais dessa maneira. I didn't know how to chill out, to relax. Eu não sabia como descontrair, como relaxar.
I didn't really know the word relax. Eu não conhecia a palavra relaxa. I love that word because it is so Eu amo relaxing. essa palavra portuguesa porque soa tão relaxante quando você fala ela. So we're going to go over to this really nice resort island, and we get on this big boat, and we can get upstairs on the top deck, and it's all covered. E a gente iria para essa ilha que tinha um resort muito legal. Iríamos entrar num barco que tinha um andar de cima. Lá em cima tinha uma coberta para a gente It's a ficar. big boat, it's comfortable, it's steady. É um barco grande, confortável, um barco seguro. And we get over to the island. E a gente chegou na ilha. Now we're going to relax Agora nós vamos relaxar. until the team comes over, and then we're all going to be together the next night. Aí até a equipe chegar, e aí nós todos estaríamos juntos na noite seguinte. And then the next day, everybody's going to go back to the big island, clean up, and we're going to fly home back to the United States. E aí no dia seguinte todos voltariam para a Ilha Grande, iriam se arrumar e voltaríamos para os Estados Unidos. I didn't know how to be comfortable and loose. Eu não sabia como ficar confortável e bem descontraído. Did he do? And I know this may not be a big deal to you because it gets hot here, but it was 85 degrees there and like 95% humidity. E eu não sei aqui se vocês têm esse tipo de clima, mas estava muito quente lá, uns 45 graus e a umidade lá em cima. And I don't have shorts. E eu não tenho short. I only have those small tennis shorts like they used to wear in the old days. Eu só tenho tênis shorts. Tennis shorts. Aqueles shorts de jogar tênis que usavam antigamente. If you look at the old pictures of Guga, Se vocês olharem o Guga lá no comecinho da carreira dele, you'll see their little shorts. você vê que ele usa shorts curtos, Right? não é? Yeah, they're not those baggy things that they wear now. Não é aquele comprido que se usa agora. And I do have those now. E eu tenho esses agora. But I didn't have shorts. Mas eu não tinha short. So I had to borrow a pair from a friend. Então eu tive que pegar emprestado um short de um amigo. So that was uncomfortable. Então isso foi I desconfortável. literally have a picture of me on the beach dressed in these kinds of shoes, slacks, shirt tucked in, polo, at least a short sleeve. E eu tenho uma foto minha lá daquela época, na praia, usando esses sapatos com calça de tergal, camisa enfiada para dentro na praia lá. So are you getting the picture that I wasn't the same guy that I am today? Então vocês estão pegando a imagem que eu não sou o cara que era naquela época. So on the last day, and we're going to go back to the big island to go home. Então no último dia que a gente voltaria para a Ilha Grande para voltar para os Estados Unidos, My pastor comes to us and says, the big guy, the chief, the head of the Fijians, he's asked Dave, my pastor, I know, but you're going to get it. You're going to get it. The big, okay, translate that part. então meu pastor chegou para mim e falou: olha, o chefe da tribo aqui, ele é um cara grandão. Okay, the main guy of Fiji has said, would you and a couple of your people come to this remote island to bless the building of a church? E pediu que algumas pessoas da nossa equipe fossem para essa outra ilha para abençoar as pessoas lá da igreja. O chefão da tribo tinha pedido para o pastor do Bill. And you can use my boat. E você pode usar, o chefe falou da tribo, você pode usar o meu barco. Now he was a high-ranking man in his denomination. E ele era um homem de alta posição na sua denominação. He was head of all the assemblies of God in the Pacific region there. E ele era o chefe de todas as assembleias de Deus da região do Pacífico. He was very much respected, Ele era muito respeitado, like your pastor. como o pastor Dinho. He was also a tribal chief. E ele era também o chefe da tribo. And so he asked Dave to get 3 other guys and we would go out to this remote island. Então ele pediu para o David para pegar mais 3 pessoas e fossem todos para essa ilha remota. His congregation there of about 100 people on that island of 250 people were building a church. A congregação dele de 100 pessoas nessa ilha
que tinha 250 habitantes, estavam construindo uma igreja. And he wants us to go bless it. E ele queria que nós fôssemos lá para abençoar essa construção. So Dave, my pastor, Então o Dave, meu pastor, he gets his associate pastor, Dan, convida o pastor auxiliar dele, o Dan, and another guy named Bud, e um outro cara chamado Bud, and he asked me. e convidou a mim. Now, I have to be honest with you. Agora eu tenho que ser sincero com vocês. I struggled with that. Eu lutei com esse convite. I don't like to get dirty. Eu não gosto de me sujar. And I'm going to fly home that night. E naquela noite eu vou pegar o voo para voltar para os Estados Unidos. And I don't know what I'm getting into. E eu não sei em que eu estou me metendo. But I know what all the team is going to do. Mas eu sei o que toda a equipe vai fazer. They're going to go back to the Big Island. Eles vão voltar para a Ilha Grande And they're going to go shopping. e vão fazer compras. And they're going to go in all those little knick-knack stores. E eles vão para todas aquelas barraquinhas onde vende souvenir. Those little stores that all look the same. Todas aquelas lojinhas que todas têm as mesmas coisas, All sabe? those little knick-knack things. Todas aquelas coisinhas pequenininhas. There's no electronics. Não vai ter eletrônicos. There's no sporting equipment. Não vai ter equipamento esportivo. There's nothing for the guys. Não tem nada para os homens. You guys understand? Os homens entendem o que eu You estou with me? falando aqui? Vocês estão me acompanhando? And thank you guys. Obrigado, homens. And the women want to go in every store. E as mulheres Right? iriam querer visitar todas as barraquinhas. And so I don't know if you've ever gotten in a situation like this. Eu não sei se você já esteve numa situação dessa. I'm not sure if I want to go to that island. Eu não tenho certeza se eu quero ir para aquela ilha lá. That might not be comfortable. Talvez não vai ser confortável. I don't know what I'm getting into. Eu não sei no que eu estou me metendo. But I don't want to go shopping. Mas eu também não quero ir para as compras. Maybe God's telling me to go, Talvez Deus esteja falando para mim ir. but I'm feeling I don't want to go. Mas eu estou sentindo que eu não quero ir. Should I go? God? Devo ir? Deus está me chamando? Anybody? Alguém se identifica com o teu falando? So finally I say, okay, I'll go. Então finalmente eu disse, tudo bem, eu vou. So on that morning, Então naquela manhã, it's a beautiful day, um dia belíssimo, and the seas are the roughest that they've been in 10 days. e o mar está o mais agitado que esteve em 10 dias. So we all go down, the whole team goes down to the dock for us to get on the boat. Então toda a equipe vai até a beira para que nós entremos no barco. And that's when I realized, Foi quando eu percebi, okay, there's a problem here. tem um problema aqui. It's a boat. É um barco. It's the chief's boat. É o barco do chefe da tribo. I thought it would be bigger. Eu pensei que fosse ser um barco maior. It was about from here. Era um barco daqui, No. Oh, It no. was about from daqui, Here. daqui, to no. It was about from here daqui, to here. até aqui. And it's an old boat. E é um barco velho. And it's a wooden boat. E um barco de madeira. It's an old wooden boat. Um barco velho de madeira. It's not that big catamaran that I came over on. Não é aquele barco tipo But I've got everybody watching grande me. que eu vim de 2 andares. I can't get out of it now. Agora eu já dei minha palavra que eu vou e eu não posso cancelar. So I have to get on the boat. Então eu tive que entrar no barco. That's when I realized, okay, you're way out of your element. Foi quando eu percebi que eu estava muito longe da The boat minha is zona de bouncing as we're conforto. O barco trying mexia. to get on it. Enquanto eu tentava entrar nele, ele mexia. And finally, I'm on. Finalmente eu consegui entrar no And barco. off we go. E saímos, partimos. Now, the boat had a front area, Agora o barco tinha uma área na frente, windshield, tinha uma barreira assim contra o a vento, top, tinha o teto and a side that came back to about here. e um lado, uma lateral que vinha só até uma parte. And the rest of this area is all open. E o resto dessa área do barco é toda aberta. There were two, the chief didn't even go. He Oosh. sent 2 pastors for us. O chefe nem foi, ele enviou 2 pastores para ir conosco. One pastor is sitting on the very front of the boat. Um pastor se sentou bem na frente do barco. He looks like a hood ornament. Like on your car, a hood ornament. Do you not have that?
Aquele ornamento que My team fica knows. na frente de alguns carros, aquele símbolo que colocam na frente do carro, no capô, ele ornament, parecia com um right. daqueles. And my pastor Dave is sitting up on top of the roof right up above me. E o meu pastor David se sentou em cima do telhado, do teto, acima de mim, onde eu me sentei. The other Fijian pastor is right here driving the boat. O outro pastor de Fiji está bem aqui do meu lado, guiando o barco. So I'm standing right here, E eu estou em pé bem aqui, and off we're going, e a gente vai indo assim, ó. bouncing against the waves. Contra as ondas se mexendo, sendo But jogado. I'm up front Eu estou na frente for a reason. por uma razão. The windshield is here. Tem uma barreira Sides aqui are here. contra o vento, as Top laterais, is here. a coberta aqui. I know I don't have much hair, but I don't like it getting blown. Eu não tenho muito, eu sei que não tenho muito cabelo, mas eu não gosto dele ser bagunçado. And now I'm safe. E agora eu estou seguro. The pastors who were with us could probably tell I'm a little nervous. Os pastores que estavam com a gente provavelmente perceberam que eu estava um pouco nervoso. They said, "Don't worry, we do this all the time." Eles falaram, não se preocupa, a gente faz isso o tempo todo. And we've got a flare gun E nós temos aquele revólver sinalizador and 3 life preservers. e 3 jaquetas assim para se cair na água, life para jacket. salva vidas. 3. 3. There's 6 of us. Tínhamos 6 pessoas no I barco. can do the math. That doesn't work. Faz a matemática aí, não vai funcionar. And I never saw the flare gun. E eu nunca vi o revólver sinalizador. So at one point, Então, em um momento, there's a little shelf right here. tem aqui uma banqueta. And I sit down on it Eu me sentei and I feel the wood move. e eu senti a madeira mexendo. And I thought, if this boat's going down, I got dibs on that piece of wood. Eu pensei, se esse barco afundar, esse pedaço de madeira aqui vai ser a minha salvação. Eu vou me agarrar nele. I'm just being honest. Eu estou sendo honesto com vocês. So we're bouncing and bouncing and bouncing. Então a gente está tremendo, sendo chacoalhado e muito. As we get close to this very remote island, Enquanto a gente se aproxima dessa ilha muito distante, muito remota, it suddenly dawns on me. de repente a ficha cai. This is a small island. Essa ilha é pequena. They don't have a dock. Eles não têm um ancoradouro. So how are they going to get in to let us off? Então como que eles vão entrar para a gente conseguir sair do barco? They have to take us in as close as they can until they run into the sand. Eles vão ter que nos levar o mais perto da beira possível até atracar na areia. And then we're going to have to get in the water and walk to the beach. E aí nós vamos ter que pisar na água para ir para a areia. I got my shorts on. Eu estava de short. I got a short sleeve polo shirt on. E eu estava com a camisa polo. I've got shoes like this. I don't have sandals. I don't wear sandals. E eu estava com esse sapato tipo esse aqui porque eu não gosto de sandália. That's how uncomfortable I am. Eu sou desconfortável assim. And all my other 3 buddies, E todos os meus outros 3 companheiros, I'm thinking they're these rough and tumble, let's bring on the adventure. eu estou pensando, eles são aqueles tipos de cara que gostam de coisas assim, de aventuras. So they all jump in the water and take, they've got their sandals. They don't care. E todos os 3 pularam na água, eles estão de sandália, eles não estão nem aí. This is how I think. E olha o que eu pensei. I'm just going to take off my shoes. Eu vou ter que tirar meus I'm going sapatos, to jump in the water. vou pular na I'm água, going to get out on the beach, vou ir para a areia, try to brush the sand off as much as I can. tentar tirar o máximo da areia dos meus pés. You can't get rid of all of it. E não vou conseguir tirar toda a areia do meu pé. And there's no towel there. E não tem toalha aqui. So I'm going to put on my shoes, Então eu vou colocar meu sapato and it's going to feel crummy. e eu vou sentir a areia me machucando dentro do sapato. But before I could do that, Mas antes de fazer isso, one of the Fijian pastors dos pastores de Fiji said, "Does everybody have sandals?" perguntou, todos têm sandálias? And before I could say no, I'm just going to jump in the water, so it's okay. E antes de eu poder dizer, não, eu não tenho, eu vou só pular na água, não tem problema. He said, "Get on my back, I'll ride you in piggyback." Ele disse, pula nas minhas costas que eu te carrego na corcunda. So I did it. Então eu fiz isso. And I would do it again. E eu faria de novo. And when I got on the sandy beach, E quando eu cheguei na praia de areia, I'm all clean. eu tô todo limpinho.
Then I had another revelation. Aí eu tive, a ficha caiu de novo. We're met by the Fijian pastors, about 4 of them at from that island. 4 pastores daquela ilha vieram nos recepcionar na praia. And they're going to walk us through to their hut. E eles iriam nos levar até as barracas deles, as And tendas. as we're walking through on the little trail, Enquanto nós estávamos andando na pequena trilha, I realize I am not in civilization. eu percebo, eu não estou na civilização aqui. There's little pigs and chickens. Estou vendo porquinhos, galinhas. There's no electricity, there's no lights. Não tem eletricidade, não tem lâmpada. And if there's none of that, there's no bathrooms, is there? E se não tiver nada, se não tem nada disso também não deve ter banheiro. And I don't know about you, but I got bathroom issues. E eu não sei sobre você, mas eu tenho questões com banheiro. And we go through the village and we get to the pastor's hut. E a gente passa pela vila e chega na tenda do chefe, So he takes do us out. pastor. He takes us out to the building that's being built. E aí ele nos leva para conhecer o prédio que está sendo construído. It's got sand floor. They haven't poured the concrete yet. O chão era de areia, ainda não tinham colocado cimento. All of you will appreciate this, having just built this building and finished it. Todos aqui apreciam esse fato porque vocês acabaram de construir esse prédio aqui. It's got the roof joist, but it doesn't have a roof. Tinha a estrutura do teto, mas não estava completo. It has, the studs up, but the walls aren't there. Tinha a estrutura, mas as paredes não estavam ainda levantadas. So we go and my pastor Dave does what he's supposed to do. He prays and blesses the building. Então nós fomos, meu pastor David faz o que era para ele fazer, ele ora, abençoa o prédio. And so then the question kind of comes, so what are you guys doing over here in Fiji? E aí vem uma pergunta, o que vocês aqui fazem em Fiji? So we tell them about the crusade that we've done and the training we've done. Eles perguntaram para a gente, o que vocês fazem em Fiji? Nós contamos para eles sobre a cruzada que a gente tinha realizado. And all the healing and the miracles. E todas as curas e todos os milagres que tinham acontecido. And I see this associate pastor. E eu vi esse pastor auxiliar. He does this. Ele faz assim. All of a sudden the anointing comes on me. De repente a unção vem sobre mim. Maybe that's why I'm here. Talvez é por isso que eu vim aqui. Do you have a bad wrist? Eu perguntei, você está com um pulso com problema? Yeah, I have pain. Sim, eu tenho dor. So I pray for him. Então eu orei por ele. And he rests in the spirit. Ele repousou pelo poder do Espírito Santo no chão. But he didn't have a nice carpet like this. Mas ele não tinha lá um carpete bonito como esse aqui. He goes down in the sand and doesn't care. Ele cai na areia e ele não dá nem bola. About that time, we're finished blessing the building. Nesse momento, a gente tinha terminado de orar abençoando o prédio. And we suddenly hear some waves crashing and we see these palm fronds. And so we kind of look and part and see another island. A gente de repente ouve barulho de ondas batendo e a gente olha entre as palmeiras e a gente enxerga uma outra ilha. And we see this big rock hanging out in this island and they explain to us. E a gente vê uma grande rocha que desponta nessa ilha e eles explicam para nós. The chief owns that island. O chefe é o dono daquela ilha. And that's where they filmed the movie Castaway with Tom Hanks. E foi onde eles filmaram o filme Castaway de Tom Hanks. Eu não lembro em português como foi o título desse filme. Hã? Qual? Náufrago. O Náufrago em português. Now foi filmado nessa ilha. Some of you have seen that. Alguns assistiram esse filme. At least 5. It's a very popular movie. You ought to watch it. É um filme muito popular, você Really deveria good. assisti-lo. And I'm thinking, well, if you don't know the movie, it won't make sense. E se você não viu o filme, você não vai entender. Oh God, don't let us get stranded here. E eu falei, Deus, não deixa a gente ficar preso aqui nessa ilha. Don't let us get shipwrecked here. Não deixa o nosso barco naufragar aqui. Because in the movie, he was shipwrecked and he was a castaway for several years. Porque no filme o barco naufraga e ele fica ali
So now, muitos anos preso naquela ilha que estava ali na nossa frente. so now we've done what we came to do. Então agora a gente terminou de fazer o que a gente era para fazer. We also knew that they were going to serve us lunch. E nós também sabíamos que eles iriam oferecer um almoço para a gente. And we were thinking, E nós estávamos pensando, let's just go get lunch. vamos almoçar, Let's get on the boat. vamos entrar no barco And let's just get out of e here. vamos embora daqui. We're done. Acabamos. So we go back, Então a gente volta and the pastor that we're dealing with says, we've got to go see the chief. o pastor que estava encarregado da gente falou, nós temos que ir ver o chefe. And he goes to his cabinet, E ele vai até a sua cabine. and he pulls out 3 pieces of fabric. E ele tira 3 pedaços de pano, de tecido. They wear something called a sulu. Eles lá têm o costume de usar um negócio que eles chamam de sulu. It's like a ceremonial thing. They wear it to church, and it comes down to about here. É And then como uma coisa cerimonial que eles usam quando vão para a igreja. É tipo uma saia que chega até aqui. and it shows respect. E quando você usa isso, revela que você é uma pessoa de respeito. There's 3 blue ones Tem 3, o chefe mostra 3 azuis and 1 pink one. e uma rosa. I have a blue one, E eu tenho uma azul. but one of my buddies, Mas um dos meus companheiros, he grabs my blue one ele agarra o meu azul and he gives me this one and he says, here, this won't fit me. ele disse, olha aqui, fica com essa rosa porque não coube em mim. So you can imagine Então você pode imaginar how uncomfortable quão desconfortável I'm feeling to begin with. eu estava me sentindo já para começar I don't want to be there. e eu não queria estar ali. And now I'm having to wear this. Agora eu tenho que usar isso aqui lá. Now, my daddy, my daddy didn't raise a fool. Meu pai não criou um bobo. If it looks like a duck and it walks like a duck and it quacks like a duck, it's not a chicken, it's a duck. Se anda como um pato, se faz o barulho de pato, se parece um pato, não é uma galinha, é um pato. So, if you put it on like a skirt and you wear it like a skirt and it feels like a skirt, you can call it a sulu, but it's a skirt. Se parece uma saia, se veste como uma saia, não é um sulu, é uma saia. I was always told Sempre me disseram, that a good translator não vou traduzir essa, I'm not gonna translate that, que se uma pessoa é um bom tradutor, is supposed to say and do Ele deve dizer- everything the speaker says and does. ele deve dizer e fazer tudo que o pregador diz e faz. This is from there. No, it's from here. Don't lose your sulu. Não perde o teu sulu. Não This pode, really- não pode tirar foto, é pecado tirar foto. This is a humorous message of encouragement with a very serious point. Isso é uma mensagem muito engraçada
de encorajamento com um ponto muito sério. But we haven't gotten there yet. Mas a gente não chegou ainda nesse ponto sério. So off we go to see the chief. Então nós partimos para ver o chefe. And we walk into this hut. E a gente entrou nessa tenda. And we sit down. Everybody is kind of cross-legged E sitting. todo mundo se sentou com as pernas cruzadas. Meanwhile, the associate pastor, Dan, E nesse intervalo, o pastor auxiliar, o Dan, he's laughing hysterically ele está rindo histericamente. because he realizes that there are fleas in the hut. Porque ele percebeu que tinha mosquitos dentro da tenda. And now we've all got fleas. E agora todos nós estamos sendo comidos pelos mosquitos. And we're going to bring them home on the plane with us. E nós iríamos levá-los conosco para casa, dentro do avião. And so you can tell the procedures going on. E você percebe o protocolo sendo desenrolado. The Fijian pastors that are taking care of us, O pastor de Fiji, que estava encarregado da gente, they are talking to the chief. eles estavam falando com o chefe. And they're very loud. E falando em voz muito alta. And I'm thinking, we're right here. Why are you so loud? E eu estou pensando, por que esse volume de voz se nós estamos aqui dentro, todos tão pertinho? Para que isso? And this goes on for like 10 minutes. E isso dura por 10 minutos. And then I see the pastor sort of pass some money to the chief. E aí eu vi o pastor, tipo, entregando algum dinheiro para o chefe. Oh, when you go see the chief, you got it. When you're on his island, you pay. Agora, eu entendi. Quando você está na ilha dele, você tem que ofertar. So then it becomes obvious. Aí se tornou óbvio. The chief asked the question of the Fijian pastors. O pastor, o chefe fez a pergunta para os pastores de Fiji. So why are the white boys here? Por que os homens brancos estão aqui? And so the guy tries to explain as best as he can. E o pastor de Fiji tentou explicar o melhor que ele pôde. And I see the chief go like, E eu vi o chefe fazendo assim, ó. and I'm looking around at Dave, my pastor. E eu estou olhando ao redor e Dave, meu pastor, Dan, who is incredibly anointed. e o Dan, que é tremendamente ungido, And they even admitted to me later, e eles até admitiram para mim depois they totally missed it. que eles passaram, isso passou despercebido deles totalmente. They were thinking, let's just get out of here and get on the boat. Eles estão pensando, vamos acabar com isso, vamos logo para o barco. But the anointing falls on me. Mas a unção cai em mim. Does the chief have a bad wrist? O chefe está com um problema no pulso? Yes, he does. Sim, ele tem. So I get permission to touch him and pray for him. Então eu recebo permissão para tocar nele orando And he gets healed. e ele é curado. So then he motions to his assistant. Aí ele faz esse movimento para o auxiliar dele. And the assistant brings in this old, crummy hearing aid that is attached to a wire that sticks in your ear. O assistente traz esse aparelho de audição muito velho, com esse cabo muito velho que ele enfia no ouvido. Oh, that's why they're yelling. The chief's deaf, he can't hear. Por isso que eles estavam gritando tanto. O chefe é surdo, ele não pode ouvir. So once again, I'm looking at my pastor. E outra vez, eu estava olhando para o meu pastor, pensando que ele vai assumir. Some of you would look to him, Alguns de vocês aqui esperariam que o pastor Dinho assumisse. and you're thinking, what are you going to do about this? E você está pensando, o que você vai fazer, pastor Dinho, sobre isso? And God's saying to you, E Deus está falando, é você. what are you going to do O about que this? você vai fazer sobre isso? So I asked permission to pray for the chief. Então eu pedi permissão para orar para o chefe. I asked permission to touch him. Eu pedi permissão para orar com imposição de mãos. Because the last person who touched the chief without permission, they ate him. Porque a última pessoa que tocou no chefe sem permissão, eles comeram a pessoa.
A long time before, they used to be cannibals. Muito tempo antes, esse pessoal eram canibais. So you don't just touch the chief. Então você não toca no chefe assim. So he's sitting down cross-legged. Então ele está sentando de pernas cruzadas, sentado de pernas cruzadas. I get permission to sit down in front of him. Eu recebo permissão para sentar na frente dele. He's looking at me. Ele está olhando para mim. I get permission to touch his ears. Eu recebo permissão para tocar os ouvidos dele. There's no worship music. Não tem música de louvor. Nobody's preached the gospel. Ninguém está pregando o evangelho. We're on this remote island. Nós estamos nessa ilha remota. And he's looking at me. He's got his eyes open. E ele está de olhos abertos, olhando para mim. You know how we tell you to close your eyes? Sabe quando a gente aqui na igreja ora, pede para a pessoa fechar o olho? That's for two reasons. Isso é para duas razões. One, it just helps you to relax and let God work. Você que vai receber a oração, a primeira razão é para você relaxar e você perceber Deus operando. The other reason is it feels weird when you're looking at me while I'm praying for you. A segunda razão é porque parece esquisito eu orando para você e você olhando para mim. And he's not church broke. He doesn't know about renewal. E ele não está acostumado com igreja, ele não sabe nada sobre avivamento. He hasn't assumed the position. Ele não se colocou nessa posição aqui para receber oração. He's just. Ele só faz assim, ó. So I just prayed. That's all you can do. E eu apenas orei, é tudo que você pode fazer. I did my. Do they know who Benny Hinn is? Vocês já ouviram falar do Benny Hinn aqui? I did my best Benny Hinn impression. E aí eu fiz a melhor atuação minha parecida com Benny Hinn. Snap my fingers. Eu clapped. estralei os dedos. I would have liked to have thrown this at him, but I didn't. Eu gostaria de ter jogado esse sulu nele aqui, mas não joguei não. After about 2 minutes, Depois de 2 minutos orando, I tested him, eu examinei. and he can heal. He can hear completely. E ele conseguiu ouvir completamente. So that's when I did my Benny Hinn impression. E foi nesse momento que eu fiz a minha coreografia do Benny Hinn. Glory to God! Glory to God! Tell me what happened to the chief? Pastor glória Benny, a Deus. Pastor Benny. O que aconteceu com o chefe? Pastor Benny, The chief's been deaf for 20 years, but tonight he was healed. o chefe estava doente há 20 anos, surdo, mas Let's hoje give à him- noite ele foi curado. Let's give praise. How great thou art. Vamos dar louvor. Quão grande és tu. So we talked, finished a little bit, and then it's time to go. Então nós conversamos, encerramos e é hora de irmos. Bless you and let you take off Vou your te skirt. abençoar e deixar você tirar a tua saia. Here's the point. Olha o ponto que eu quero que você entenda. Nobody has left that hut. Ninguém tinha saído daquela tenda. But as we walk down the ramp, Mas enquanto saíamos to walk on the path to go back to the pastor's house that was going to feed us, para pegarmos a trilha, para ir para a tenda do pastor, que iria nos dar o almoço, there was a woman there holding a baby tinha uma mulher lá segurando um bebê no colo. old enough to should have been walking. Um bebê com uma idade que já era para ele estar andando. She wanted us to pray for her baby. E ela quis que a gente orasse pelo bebê dela. It was like a sound had gone out in the village. Foi como se um som tivesse espalhado pela vila. Not a sound that you could hear audibly, Não um som que você pudesse ouvir audivelmente, but a sound spiritually. mas um som espiritualmente. And she was waiting for us to pray. E ela estava esperando a gente na trilha para a gente orar pelo bebê. And we prayed for that baby. A gente orou pelo bebê. I don't know what happened. Eu não sei o que aconteceu. I wish I could tell you the baby was put down and started running. I can't. Eu gostaria de poder dizer que o bebê foi colocado no chão, saiu correndo, mas eu não posso dizer. But see, we weren't the healer. Mas não somos nós quem cura. That was up to him. Depende dele. But as we start going down the path, Mas enquanto a gente começou a ir pela trilha, we're realizing it seems like the whole village has come out and is waiting for us to pray for them. a gente percebeu que era como se toda a vila tivesse saído das suas tendas e viesse
para encontrar com a gente, querendo que nós orássemos por A eles. sound had gone out, Um som tinha saído, a sound of healing, um som de cura, a sound of love, um som de a amor, sound of mercy and grace. um som de misericórdia e graça. Prayed for people along the way. Nós oramos por pessoas na trilha. And then they told us there's a woman in there who is crippled and has not been able to walk for a year or two. Aí nos falaram, tem uma mulher ali que é paralítica, ela não consegue andar faz 1 ano ou 2. She basically can't get out of her hut. Ela basicamente não consegue sair da sua tenda. So my pastor Dave, Então meu pastor Dave, who is now in it, que agora está animado, we go in and we lay hands on the dirtiest, ugliest, gnarliest feet you've ever seen. Feet. e a gente entra na tenda, a gente impõe as mãos nos pés mais sujos, mais fedorentos, mais doentes que você já viu na tua vida. And after about 3 minutes, E mais ou menos depois de 3 minutos, she gets up ela se levanta and she walks out of the hut. e ela sai andando da sua tenda. We prayed for almost everybody in the village. Nós oramos por quase todos daquela vila. Then we get back to the pastor's house. We know we're going to have dinner. E aí a gente voltou para casa Lunch. do pastor, a gente sabe que a gente vai ser servido um almoço. And then we realized the next important part of being on a missions trip. E aí a gente percebeu que a parte seguinte importante de estar numa viagem missionária It's not always as nice as it is being here in Brazil. nem sempre é tão legal quanto quando estamos no Brasil. They didn't have any running water. Eles não tinham água corrente. They didn't have any utensils. Eles não tinham utensílios. And they had cooked for us. E eles tinham cozinhado para nós. They had been diving all night long. Eles tinham mergulhado a noite toda. They had a lobster that big for our pastor. Tinha uma lagosta desse tamanho para o nosso pastor. We couldn't embarrass ourselves or them. Nós não podíamos envergonhar-nos nem envergonhá-los. But we don't have any hand sanitizer. Mas nós não tínhamos nenhum gel, álcool para limpar nossas mãos. So, oh God, kill the germs. Oh Deus, mata os germes. So we ate. Então nós comemos. And then we started to get back on the boat. Aí nós começamos a ir para o barco. And after 3 hours of bouncing, because now we're going against the waves. E depois de 3 horas de balançando, porque agora a viagem é contra as ondas. And it's rough and we're bouncing. E está agitado e nós estamos balançando. But I'm back in front next to the driver. Mas eu estou de volta lá na frente do lado do piloto. My hair's not messed up. Meu cabelo não está bagunçado. And they could tell I was nervous. I think my buddies were nervous too. E eles puderam ver que eu estava nervoso e meus companheiros também. And the driver said, "Don't worry, do this all the time." E o comandante diz, não se preocupe, a gente faz isso o tempo todo. About that time we hit a wave and the thing broke under his feet and I now can see water. E nesse momento a gente é atingido por uma onda que quebra a madeira do fundo e agora eu consigo ver a água. And he said, "Oh, that's normal. That's okay. It happens." Ele disse, não se preocupa, é normal, acontece o tempo todo. I'm thinking that's not normal. E eu estou pensando, isso aí não é normal. This makes me uncomfortable. Isso me torna desconfortável. I was okay when I was ministering. Eu estava bem quando eu estava lá orando pelos enfermos. Now I'm uncomfortable again. Mas agora eu estou desconfortável de novo. My buddies told me later. E meus companheiros me disseram depois. When I told them I'd made dibs on that piece of wood. Quando eu disse para eles que eu tinha separado aquela madeira no caso da gente naufragar. They all told me, "Yeah, we did too." Todos os meus companheiros me falaram, nós também separamos algumas madeiras. They were convinced we were going down. Eles estavam convencidos que nós iríamos afundar. We get back to the main island. A gente volta para a ilha principal. We get off that boat. A gente sai daquele barco. I promise you. Eu te prometo. I got down on my hands and my knees and I kissed the ground. Eu agachei de 4 na areia e eu beijei aquela areia quando eu voltei para a ilha principal. And I wasn't the only one. E não foi só eu que fiz isso não. And then we got cleaned up. Aí a gente se limpou And we flew home. e nós pegamos o voo para casa.
They had wet, dirty sandals, and I had fresh shoes. Eles estavam com sandálias sujas e eu com sapatos limpos. And here's the point. E olha qual é o ponto que eu quero que você entenda. If I had not been willing to come out of my comfort Se zone, eu não estivesse disposto a sair da minha zona de conforto, we would not have seen the miracles that we did. nós não teríamos visto os milagres que vimos. There's a chief in Fiji who used to be deaf, Tinha um chefe em Fiji que costumava ser surdo and he now hears. e agora ele ouve. There were several people, because their culture, they dive all the time and they get problems in their lungs. E tinham várias pessoas que, por causa que eles precisam mergulhar o tempo todo, eles ficam com problema em seus pulmões. They don't have that problem anymore because they got healed. Eles não têm mais esse problema porque foram curados naquele dia. And that woman walked. E aquela mulher andou paralítica. And who knows what else happened? E quem sabe que outras curas aconteceram? If I had not been willing to come out of my comfort Se zone, eu não tivesse disposto a sair da minha zona de conforto, those miracles would not have happened, aqueles milagres não teriam acontecido. or at least on that day. Ou pelo menos naquele dia. Are you willing to say yes when you're uncomfortable, Você está disposto a dizer sim quando você estiver desconfortável? when it's inconvenient? Quando for inconveniente? When somebody says, "Would you pray for me?" Quando alguém disser para você, por favor, você poderia orar por mim? But you're busy Mas você está ocupado. and you're in a hurry. E você está apressado. All kinds of ideas. Todo tipo de ideias. Are you willing to do that to see a miracle? Você está disposto a fazer isso para ver um milagre? So I think I would be remiss ending this message without praying for you to be more bold than you are right now. Então eu acho que eu não estaria sendo correto se eu não orasse por vocês, para vocês terem mais ousadia. But I want you to listen to this. Mas eu quero que você ouça isso. I don't want you to stand up just because you think you ought to. Eu não quero que você fique de pé só porque você acha que é preciso você ficar de pé. Maybe your passion isn't for healing like it is for me. Talvez a tua paixão não seja para a cura como é para mim. Maybe it's for worship. Maybe it's for feeding the poor. Maybe it's for prophecy. Talvez a tua paixão é para louvor, para alimentar os famintos, para a profecia. But I want you to count the cost. Mas eu quero que você considere o custo. As you can tell from my story, it cost me. It hurt. Porque você pode ver pela minha história que me custou, que me doeu, It stretched me. que me alargou. And I don't always like being stretched, right? E eu não gosto de sempre ser alargado. I don't like being uncomfortable. Eu não gosto de ficar desconfortável. I know you understand. Eu sei que você entende. So don't stand up just because your neighbor or your spouse does. Então não fique de pé apenas porque teu vizinho ou teu cônjuge ficou. But if you're hungry Mas se você tiver faminto and you want more of a healing e anointing, você quer mais da unção de cura, and you're willing to put yourself into an uncomfortable e situation você está disposto a se colocar numa situação desconfortável to see the kingdom come, para ver o reino vindo, I want to invite you to stand. eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar. Unlike the chief, I'd like you to close your eyes and open up your hands and open up your heart. Diferentemente do chefe, eu quero que você feche os seus olhos, abra as suas mãos e abra seus corações. This is a great time to do business with God. Esse é um momento muito importante para você fazer negócios com Deus. If you know that you have willingly or unwillingly been involved in sin of some sort, Se você sabe que se consciente ou inconsciente você tem se envolvido com pecados de alguma espécie, would you just confess that to him right now? eu gostaria que você agora confessasse esse pecado a Deus nesse momento, aí no seu lugar sozinho, silenciosamente com Deus. Repent. Arrependa-se. Ask his forgiveness. Peça o perdão dele. Tell him you want to turn into new ways. Fala para ele que você quer dar a volta e começar novos caminhos. Some of you have issues in your life. You have depression, you have
infirmities, you have sickness, and you'd like to be healed. Alguns aqui têm questões em suas vidas, têm depressões, têm doenças, enfermidades, e você gostaria de ser curado. Tell him your needs and give them to him. Fala para ele as suas necessidades e entrega-as para ele. And then just in your spirit, or actually in your voice, just begin crying out to him, I want more of you. E aí, depois disso, você no teu espírito começa a clamar a ele, eu quero mais de ti, mais. So Holy Spirit, I ask that the Spirit of God would fall in this room right now. E Espírito Santo, eu peço que tu desças, que tu caias neste salão agora. All over this room. Em todo este salão. Holy Spirit, come. Vem, Espírito Santo. More, Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. More. Mais. Vince, just go. Anybody you want, just touch. Holy Spirit, come. Vem, Espírito Santo. We release the power of God for healing. Nós liberamos o poder de Deus para a cura. Fill them afresh. Enche-os de maneira nova. Fill them afresh. Enche-os de maneira More, fresca. Lord. More. Mais, Senhor. More. Mais. Bless what you're doing. Eu bendigo o que estás Let fazendo. the fire of God fall. Que o fogo de Deus caia. Let the fire of God fall in this room. Que o fogo More. de Deus caia More. nessa igreja. More. Mais. Mais. Bless what you're doing. Eu bendigo o que estás Bless fazendo. what you're doing. Eu bendigo o que estás Wave after fazendo. wave of his power. Onda e mais onda Wave do seu after wave poder. of his power. Onda e mais More, onda do Lord. seu poder. We bless what you're doing. Eu bendigo o Now que estás fill fazendo. them. Fill Enche-os. them. Fill them to Enche-os. overflowing. Até transbordarem. Let the angels of God begin to minister unto them. Que os anjos de Deus In the comecem a name of ministrar Jesus. eles. Em nome de Jesus. That the name of Jesus Para que o nome de Jesus would be held in high esteem. seja considerado em alta Come, estima. Holy Spirit, Vem, Espírito Santo, all over this room. em toda essa igreja. Let the fire of God come. Que o fogo de Deus venha. You can just begin calling out to him. Você aí que está de pé pode começar a clamar por More, ele. Lord, more. Clame more, a ele, more. fala You mais, said Senhor. we could have more. Tu disseste que nós You podíamos said we could pedir have mais. more. Foi tu quem disseste que podíamos pedir mais, Senhor. Libera a unção para cura em nome de Jesus. More, Lord. Fill us, fill us. Enche-os. Enche, enche, enche. Encha-nos. Enche com poder. Enche com amor. Amor. Thank you, Lord. Obrigado, We Senhor. bless what you're doing. Eu bendigo o que We estás bless fazendo. what you're doing. Eu We bless bendigo o what que you're tu doing. estás fazendo. Let the fire of God come. Que o fogo de Deus venha. Fill, Enche. fill, fill, Enche. fill, Encha. fill, Enche. fill, Enche. fill. We bless what you're doing. Bendigo o We que estás bless what you're fazendo. doing. Bendigo More, o que estás Lord. fazendo. More, Mais, Senhor. More. Mais. All over this room. Em toda essa The igreja. anointing, the anointing, A unção. in a fresh way. De uma maneira In a fresh fresca. way. De maneira In a new nova. way. De maneira nova. Holy Spirit, come. Vem, Make us Espírito warriors. Santo. Faça-nos guerreiros. Touch people, Lord. Touch those who think he'll never touch me. Toque aqueles que pensam que ele nunca vai tocar. And give them a new heart. E dê a eles um novo coração. Show them people right now Mostra they're pra supposed eles. to pray for. Pessoas agora que é para eles orarem. God has been putting somebody on your heart for days and weeks. Deus tem colocado alguém no teu coração por dias e semanas. And it's time to act. E é hora de agir. It's time to act. É hora de agir. I pray for a fresh boldness. Eu oro por uma coragem Just nova. like John and Peter Assim como João e Pedro. at the gate beautiful. Na porta do templo Formosa. And when they prayed for that man who got up, E quando oraram por aquele homem que se levantou. and then they got in trouble, Eles tiveram dificuldades. they said, God, E eles disseram, Deus, you know that power you gave us that got us in trouble? sabe aquele poder que deste-nos e nos meteu em problema? We want some more of that. Nós queremos mais desse More, poder. Lord. Mais. More. Mais. Fill them. Fill them. Encha-os. Let the fire of God fall. Que o fogo de Deus desça. Let the fire of God fall in this Que o room. fogo de Deus caia nesse salão. More. Mais. More. Mais. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Tears for the lost. Lágrimas pelos perdidos. Tears for the broken. Lágrimas pelos feridos.
We bless what you're doing. Nós bendizemos o que estás fazendo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. That the name of Jesus Para que o nome de Jesus receives honor receba honra and glory. e glória. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado. Okay, my team, come on back. My team, come on back. Okay, for just a second, would you sit down? Só por segundo, sente pouquinho. I've still got 3 minutes before my 9:30 time. Eu ainda tenho 3 minutos até meu horário de 9:30 que o pastor me deu. How many of you felt fire, tingling, electricity going through your body and particularly your hands? Quantos sentiram, especialmente nas mãos, fogo, eletricidade, arrepio, suando as mãos? Pode ser outras regiões, mas especialmente as mãos. Quantos sentiram? Levanta a mão. If that's you, raise your hand. Levanta a sua mão se você sentiu. Okay, that's a lot of you. Muitos estão com a mão levantada. That can be an indication of a healing anointing. Isso pode ser uma indicação que agora você recebeu uma unção de cura. How many of you felt like your heart was beating more rapidly than normal or you were close to tears? Quantos sentiram que seu coração ficou batendo mais rápido do que normalmente ou você quase chorou com lágrimas? Levanta a mão. That can be an indication of the compassion of Jesus. Isso pode ser uma indicação de uma unção para cura emocional. How many of you love Jesus, you want to be used by God, but you didn't feel anything right Quantos then? aqui amam a Jesus, querem ser usados por Deus, mas agora você não sentiu nada, absolutamente nada? Levanta a mão. Okay. It's not about whether you fall, shake, cry, Não, nothing. o que é importante não é se você sente, se você cai, se você treme, Or if you stand there and you didn't feel anything. ou se você fica em pé que nem uma árvore sem sentir nada. It's about your heart. Mas o que é importante é o que ele fez no teu coração. And are you more willing to do what he calls you to do? E se você agora está mais disposto a fazer o que ele te chamar para fazer. And I'm telling you that he will many times call you to step out of your comfort zone. E eu vou te dizer que ele muitas vezes vai te chamar para você sair da tua zona de conforto. To step out of the boat like I did. Para você sair do barco como eu fiz. Yes, it was uncomfortable, Sim, foi desconfortável, but it was worth everything. mas valeu a pena cada passo. One more thing. Mais uma coisa. If you believe some of these things that I've been saying, Se você crê nessas coisas que eu venho dizendo, that maybe you could get bold, maybe you would be willing to get out of your comfort zone. que talvez você pode se tornar ousado, que talvez você consegue sair da tua zona de conforto, That you have a heart for healing. que você tem um coração para a cura, That you've listened to my story. If God can use me, just think what he could do with you. que você ouviu a minha história, que eu disse, se Deus pode me usar, pense o que Ele pode fazer através de você. If you agree with that, Se você concorda com isso, but don't do something about it mas você não fizer nada em relação a isso, within about the next week, na próxima semana, daqui a 7 dias, it's very easy for the enemy to come and just rob that away from you. é muito fácil o inimigo simplesmente vir e roubar tudo isso de você. Even though you believe that's a good idea, yeah, I ought to do that. Mesmo você tendo acreditado, sim, isso é uma boa ideia, eu vou tentar fazer isso. Yeah, I've been meaning to pray for that guy at work. Sim, eu tenho tentado orar por aquela pessoa no trabalho. But if you don't put your faith in action, Mas se você não colocar a tua fé em ação, even if you agree with this, mesmo você concordando com tudo isso, the enemy can too easily steal it from you. o inimigo muito facilmente pode roubar isso de você. So like I've been saying, Então, como eu venho dizendo, if you're afraid to pray for somebody, se você tem medo de orar por alguém, then do it afraid. então ore com medo mesmo. But just do it. Mas apenas ore. Find somebody to pray for this week. Ore, ache alguém para orar essa semana. Not here, Não aqui dentro, out there. lá fora.
friends, neighbors, relatives, people you work with, amigos, familiares, colegas de trabalho, people you go to school with. vizinhos, pessoas que você estuda com ela. Amen? Amém? Amen. Amém? Okay. Our team wants once again to pray. Minha equipe mais uma vez vai estar disponível para orar. So my team can come on up and spread. We need translators as always. Nós vamos precisar dos tradutores como sempre. Okay. And if you have pain in the left ankle Se você tiver dor no tornozelo esquerdo or the top of the right foot, ou em cima do pé direito, would you come see me? venha aqui se encontrar comigo. Come find me and I'll be way over there. Eu vou estar ali naquele lado ali nosso esquerdo. We bless you. Eu te abençoo. We thank you. Eu agradeço vocês. Thank you for your attention. Obrigado pela atenção de vocês. Thank you for your hunger and your passion and your fire to come. Obrigado pela fome, pela paixão, pelo fogo de vocês em virem. We will be back tomorrow. Nós estaremos de volta amanhã, Pastor Dinho, às 9 da manhã. 9 da manhã, 9 a.m. We'll be here tomorrow at 9 a.m. and then tomorrow night at your regular service. E amanhã à noite no culto regular de vocês. I would ask if you need to leave, Eu vou pedir que se você precisar sair, would you leave quietly? saia silenciosamente, Because we're going to be ministering. que nós vamos estar ministrando aqui na frente. Wait to talk once you get out there. Deixa para conversar quando você chegar lá fora no corredor. But if you need prayer, Mas se você precisar de oração, we saw some incredible miracles last night. nós vimos milagres incríveis aqui ontem à noite. We want to keep seeing it. Nós queremos continuar vendo And we need more e translators. precisamos de mais tradutores. Now's the time. Step up. Então é hora de você vir para frente. Amen. Amém.